Igreja a ler com o Padre José Júlio Rocha. Proponho-vos hoje a leitura de uma encíclica papal. Não uma encíclica nova, mas uma encíclica que faz este ano 130 anos. Imaginem a antiguidade. No entanto, é um documento brilhante, ainda hoje atual. Falo da Rerum Novarum, que em português significa das coisas novas. Encíclica escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. Carta aberta a todos os bispos sobre a condição dos operários, a condição dos trabalhadores. A encíclica, portanto, trata de questões levantadas durante a Revolução Industrial e as sociedades democráticas dos fins do século XIX. A Rerum Novarum versa sobre a chamada questão operária. E o que é a questão operária? Durante o século XIX, a Revolução Industrial criou o êxodo rural. Milhões de pessoas em toda a Europa migraram do campo para a cidade, à procura de trabalho nas grandes indústrias, que então nasciam nas minas, nas siderurgias, etc., etc. A condição dos trabalhadores era brutalmente desumana. Trabalhavam praticamente 7 dias por semana, 15 a 16 horas de trabalho por dia, salários miseráveis, pobreza, trabalho infantil. A única coisa que estas pessoas tinham eram os filhos, a prole. E é por isso que passaram a ser chamados os proletários. A Igreja não interveio atempadamente e não interveio na medida em que devia intervir. É então que aparece Karl Marx e o marxismo com o grito "Trabalhadores de todo o mundo, univos". É nesse ambiente que, em 1891, Leão XIII promulga a encíclica Rerum Novarum, documento brilhante, que dá início a um corpo de documentos a que chamamos a doutrina social da Igreja. Leão XIII, na encíclica, apoia o direito aos trabalhadores de formarem sindicatos, o direito à greve, a salários justos, a proibição do trabalho infantil. Rejeita, no entanto, o socialismo marxista, bem como, da mesma forma, o capitalismo exacerbado, enquanto defende o direito à propriedade privada. A encíclica critica fortemente a falta de princípios éticos e valores morais da sociedade laicizada do seu tempo, responsável também pela causa dos problemas sociais. A Rerum Novarum defende alguns princípios que deveriam ser usados na procura de justiça na vida social, económica, industrial, como, por exemplo, a melhor distribuição da riqueza, a intervenção do Estado na economia a favor dos mais pobres e desprotegidos e a caridade do patronato em relação à classe operária. Os papas que se seguem a Leão XIII denominam a Rerum Novarum como a Carta Magna da doutrina social da Igreja. É com ela que se dá início à sistematização do pensamento social católico, passando a ser o pilar fundamental da doutrina social da Igreja, a que hoje assistimos. A partir desse documento, muitos outros documentos vão aparecer. A 40º ano de Pio XI, 40 anos depois da Rerum Novarum, Materia de Magistra, do Papa João XXIII, alguns documentos do Concílio Vaticano II, a centésimos anos do Papa João Paulo II, Populorum Progressio do Papa Paulo VI, Fratelli Tutti do Papa Francisco. São tudo documentos que pertencem ao corpo da doutrina social da Igreja, mas vale a pena ler este primeiro, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII.